Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz, quão afável é teu coração, que quisestes nascer nosso irmão, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, oh, de Jesus Salvador. Feliz Natal para você, para sua família. Que Jesus, renascendo na intimidade do seu coração, na intimidade da sua família, na intimidade da nossa comunidade, que Ele, conforme os anjos cantaram para os pastores, possa trazer realmente paz. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Natal não é a festa mais importante do cristianismo. A mais importante é a Páscoa. Mas não haveria Páscoa sem o Natal. É porque Jesus se fez gente. É porque Jesus assumiu um corpo humano como o nosso. É porque Jesus assumiu a nossa história que a Páscoa se tornou uma possibilidade. Porque Ele se fez gente, gente como nós. Amou-nos até a morte, morte de cruz. O mistério celebrado no Natal é o mistério da encarnação. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. É o Evangelho de João, capítulo 1, que nós vamos ler na missa do dia de Natal. O mistério da encarnação, que podemos dizer que não termina na encarnação de Jesus no ventre de Maria, não termina na celebração do Natal do Senhor, mas que continua até a cruz, porque até mesmo na cruz Jesus está assumindo a nossa humanidade, o sofrimento, a morte. Uma certeza nós temos, porque Jesus assumiu a nossa humanidade se tornou uma realidade próxima de Deus. Deus não conhece o ser humano pelo ouvir falar, pelo ouvir dizer, pelo testemunho de outrem. Não.
Deus conhece a nossa humanidade porque a assumiu, porque se fez gente como nós no ventre de Maria e na gruta de Belém. Deus se fez gente. E no Natal nós podemos dizer com convicção, Ele é capaz de ter compaixão de nós. Compaixão, é capaz de se compadecer das nossas fraquezas, dos nossos sofrimentos, porque assumiu a nossa humanidade. Poderia ele ter nascido, num palácio de ouro, poderia, mas se assim o fosse, ele não iria compreender o drama dos milhões e milhões que ainda hoje encontram portas fechadas, como em Belém, e são obrigados a nascer no meio dos animais, debaixo dos viadutos, nos barracos de favela. Poderia ter nascido numa família rica, com todo o conforto, mas não, ele assumiu a humanidade de uma família operária. Ele assumiu a humanidade dos milhões de pessoas que não têm o necessário para uma vida digna. Ele é capaz de nos compreender, Ele é capaz de ter compaixão de nós, porque se fez gente como nós. Foi, com certeza, amado por Maria, amado por José, ainda antes do nascimento. Experimentou na sua vida o que significa chamar a Deus de papai, chamar a Deus de mamãe, chamar a Maria de mamãe, chamar a José de papai. Ele experimentou o que significa o amor, o calor de uma família humana. Experimentou o que significa a amizade sincera, santo remédio, abrigo seguro, sim, com Marta, com Maria, com os apóstolos, porque se fez gente. Mas experimentou também o que significa traição, o que significa abandono, o que significa a humilhação de um julgamento mentiroso, a humilhação do carregar um instrumento de morte pelas ruas de Jerusalém. Experimentou a solidão do Horto das Oliveiras, experimentou a solidão da cruz, quando chegou a exclamar que até mesmo pelo Pai ele tinha sido esquecido, mas se entregou nas mãos do Pai. Veio ao mundo para nos salvar, isso é importante lembrar. Veio ao mundo para viver e para fazer viver. Para viver e para fazer viver, eu repito. Veio ao mundo, assumiu a nossa humanidade não para nos divinizar, porque nós já nascemos do coração de Deus, mas para nos humanizar. Deus se fez homem para nos humanizar, para que sejamos mais humanos, para que sejamos mais fraternos, para que sejamos mais compassivos, para que sejamos mais misericordiosos, para que sejamos mais hospitaleiros, para que sejamos mais carinhosos. Veio ao mundo para nos humanizar, para humanizar a nossa vida, nossas ações, para humanizar a nossa convivência em família, para humanizar a nossa convivência em comunidade, a nossa convivência no ambiente de trabalho. Querido irmão, querida irmã, vamos celebrar o Natal do Senhor com muita alegria, com muita gratidão a Deus, que nos amou e nos enviou seu Filho. Vamos celebrar em família, sim, é importante demais a celebração em família. Mas vamos celebrar em comunidade, celebrar o Natal, celebrando a Eucaristia, esse gesto de supremo amor de Jesus para conosco. Nada substitui a nossa comunidade. Por isso vamos nos congregar com a nossa comunidade nesta noite, amanhã, no dia de Natal, para podermos celebrar quão grande é o amor de Deus para comigo, para com você. Ele nos amou
Amou-nos tanto que nos enviou o seu Filho único, a fim de que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feliz Natal para você. Feliz Natal para sua família. Que sejamos, com a graça do Senhor, mais humanos. Que o Senhor Deus da vida, pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, pela intercessão de São Francisco de Assis, que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se a mensagem correspondeu curta, compartilhe com seus parentes e amigos. Até a próxima, se Deus quiser. Vamos, minha gente, vamos a Belém, vamos ver Maria e Jesus também. Já deu meia-noite, já chegou o Natal, já tocou o sino lá na catedral. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu